Abra sua Bíblia no Salmo 32. Esse é o quarto salmo que nós estamos expondo numa série de alguns salmos. Uns 3 anos atrás eu fiz isso nos cultos de quarta-feira, com alguns desses salmos. Há 3 anos atrás. Eu estou refazendo isso agora na igreja à noite, no domingo à noite. Salmo 32, irmãos, também um salmo de Davi. De Davi, salmo didático. Salmo curto, apenas 11 versos. O salmista diz assim para nós: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas os que confiam no Senhor, ou os que confiam no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos, que sois retos de coração. Até aqui, irmãos, a santa palavra do Senhor por nosso coração. Curva a sua fronte e oremos mais uma vez. Querido Deus, nós estamos diante da tua santa palavra. Pedimos agora que o Senhor seja misericordioso conosco. Abra o nosso coração. Abra o nosso entendimento. Abra a nossa disposição para, nesse instante, refletirmos juntos na tua palavra e sermos por ela exortados, ensinados nesta noite. Pedimos que o Senhor nos tome nas tuas mãos. Tanto a mim, que tenho a responsabilidade de expor o texto, mas a cada um dos meus irmãos, para que cada um de nós hoje tenhamos ouvidos e coração para ouvir o Senhor. Oramos assim no nome do Senhor Jesus, para a glória dele. Amém. Queridos irmãos, nos nossos relacionamentos, nós ferimos e somos feridos. Ferimos nossos pais, podemos ferir um irmão nosso, podemos ferir filhos, cônjuges são feridos, nós machucamos pessoas, porque nos relacionamentos, quando há de fato o relacionamento, nós acabamos machucando uns aos outros. Não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Com Deus nós também acabamos nesse relacionamento ferindo o coração dele. Nós machucamos o Senhor. Nós entristecemos o Senhor.
Várias vezes na nossa vida, na nossa trajetória, nós, por sermos pecadores, nós não apenas ferimos as pessoas com as quais nós convivemos, mas nós também ferimos a Deus. Davi, nesse salmo, está retratando aqui para nós a experiência dele do arrependimento. Ele está aqui retratando aquela situação que ele enfrentou, conforme registrado lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 11. E os irmãos se recordam muito bem da história, quando Davi deveria estar na guerra e não estava, mas estava no seu palácio. Enquanto os seus exércitos estavam na guerra, Davi estava no palácio e, numa data tarde, Davi estava andando pela sacada do palácio, no alpendre, e ele então viu a Betseba, esposa do seu general Urias, que estava tomando banho, e ele então, observando, se encantou com a beleza daquela moça, daquela mulher, e então resolveu chamá-la para o seu quarto. E a história nós sabemos, eles tiveram um relacionamento sexual, obviamente pecaminoso, diante do Senhor. E Davi então veio a cometer um adultério naquela ocasião com Betseba. Cometeu adultério e depois Davi, para tentar encobrir o seu pecado, porque logo depois ele fica sabendo que Betseba ficou grávida dele, e agora como fazer ele rei, tendo uma reputação a zelar. A gravidez então agora denunciava publicamente o seu pecado, e aí então Davi começa a articular algumas estratégias para poder evitar que o seu pecado se tornasse público. E aí ele tenta dar férias para o seu general, quando o chamou, e ele veio e mandou ir para casa para deitar-se com a sua esposa, porque ele de alguma maneira ele queria depois dizer, já que não tinha teste de DNA naquela época, né? Mas queria que Urias chegasse à conclusão de que o filho pudesse ser dele, mas Urias, fiel ao seu rei e aos demais que estavam em guerra, ele não aceitou e ficou à porta do palácio e não foi para ver a sua esposa. Depois ele manda presente, faz um monte de coisa, ele acaba colocando o seu general para morrer na frente de uma determinada guerra. Então Davi, para esconder o seu pecado, ele mente, ele engana, ele assassina. A vida de Davi é uma vida atolada num lamaçal de pecado. E durante um tempo, quase um ano, Davi ocultou o seu pecado, de Deus principalmente. Ele escondeu, ele calou o pecado dele para com Deus, não confessou e estava tentando viver a sua vida normalmente, como se nada tivesse feito contra Deus, contra Betseba, contra Urias, seu general. Ele estava tentando viver uma vida normal. Até que o profeta Natã então chega para Davi e conta aquela história. Os irmãos sabem da história da ovelhinha, e ele então conta a história para Davi. Davi fica extremamente irritado com aquela história, e ele, como rei, usa agora da sua autoridade para dar uma ordem para Natã, para dizer: Natã, tal homem que fez isso deve agora morrer. E Natã diz para Davi: Davi, você é o homem, você é este homem. Foi então que Davi caiu em si e tomou conta agora da situação. E o profeta Natã estava dizendo para Davi: Davi, você é o homem que pecou contra o Senhor. Você é o homem que adulterou, você é o homem que mentiu, que roubou e que assassinou. Você é esse homem.
Foi então que Davi se arrepende, cai em si e se arrepende dos seus pecados, não apenas de um pecado, mas de vários. Esse salmo, irmãos, é um salmo em que Davi agora, ele está olhando para essa história, e ele então está diante de Deus confessando o seu pecado. Tanto o Salmo 32 como o Salmo 51 é um salmo de confissão. É um salmo onde Davi está dizendo daquilo que ele fez contra Deus e contra as pessoas. E ele então relata aqui no Salmo 32 o sofrimento que ele passou em razão de ter silenciado o seu pecado diante de Deus. O sofrimento dele não ter confessado o seu pecado. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, de viver uma vida pecaminosa e se calar diante de Deus, vivendo uma vida como se nada tivéssemos feito de errado perante o Senhor. E ficamos calados, não nos confessamos diante do Senhor, não abrimos o nosso coração arrependidos para com Deus de áreas da nossa vida em que estamos desobedecendo ao Senhor. E Davi, nesse salmo, ele relata, portanto, esse sofrimento, dizendo para nós que não vale a pena a gente deixar de confessar os nossos pecados ao Senhor. E a primeira coisa que nós podemos olhar nesse salmo e aprender com esse salmo é que pecado sempre traz consequências. Pecado sempre vai acarretar na nossa vida algumas consequências. E Davi, aqui no verso de número 3 em diante, ele diz: enquanto calei os meus pecados, enquanto eu silenciei os meus pecados diante de Deus, enquanto eu não dei a mínima de falar com Deus e confessar, enquanto eu estava calando os meus pecados, aí ele descreve aqui algumas consequências. Ele diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi está reconhecendo aqui que, embora isso nem sempre possa acontecer, ou seja, que o pecado pode gerar em nós algumas consequências físicas, mas Davi está de alguma maneira reconhecendo aqui, ou usando uma linguagem em que o corpo dele doía, os ossos dele doía em face de pecados que ele havia cometido e não confessado. O silêncio dele diante de Deus, e está dizendo aqui, ele está dizendo para nós que o silêncio, o pecado não confessado, o pecado encoberto, o pecado de alguma maneira escondido, trazia para a vida de Davi consequências no seu próprio corpo. Enquanto calei os meus pecados e envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. E aí no verso de número 4 ele continua dizendo: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Veja, queridos, que Davi diz que uma das consequências também do pecado não confessado é que nós sentimos a mão de Deus pesando sobre a nossa vida. Eu gosto muito de uma expressão, e normalmente quando eu oro para alguém que está precisando de receber uma bênção, uma orientação, algo de Deus, eu oro dizendo: Senhor, coloque a tua mão sobre ele. É tão gostosa essa expressão, a mão do Senhor sobre mim, a mão do Senhor sobre a sua vida. Nós queremos isso. Nós queremos a mão de Deus sobre nós, porque a mão de Deus sobre nós é uma maneira de dizer que nós queremos a bênção dele.
Nós queremos que o Senhor abençoe a nossa vida física, o nosso casamento, a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, financeira, a nossa vida em todos os sentidos. Senhor, coloque a tua mão sobre mim. É isso que nós queremos. No entanto, o que Davi aqui está dizendo é um pouco diferente. Ele está dizendo: a tua mão estava sobre mim, mas não para me abençoar. Mas era uma mão que pesava. A mão que pesava. Agora, de certa forma, irmãos, a mão de Deus que pesa sobre nós é também uma maneira de Deus estar nos abençoando, dizendo: você está errado e você tem que voltar ao prumo, você tem que voltar ao caminho certo. É uma mão de Deus que vem para nos disciplinar. É a mão de Deus que vem para dizer para nós que nós somos amados dEle. Mas Ele tem o prazer, portanto, em colocar a sua mão pesada para nos corrigir, para nos colocar no caminho certo. Essa mão pesada sobre nós é uma maneira de Deus dizer para nós: você está em pecado, você não pode viver desse jeito. Você está vivendo uma vida em pecado e não pode continuar sempre assim. A mão que pesa dia e noite na vida de Davi é uma mão que gera inquietação, que tira a paz. E aí nós temos que aprender uma coisa, que crente, quando está vivendo em pecado e ainda está em paz, é porque alguma coisa está errada. Porque um crente que ama o Senhor e que está em pecado, ele não tem paz. Ele sente a mão de Deus pesando dia e noite, incomodando, inquietando. Queridos, nós não podemos pecar e estar em paz. Não podemos estar em desobediência a Deus e achar que estamos tudo bem, que está tudo bem com a gente. É essa mão pesada, que é uma mão que vem para nos corrigir, para nos disciplinar, para tirar a paz de nós. É algo que de alguma maneira está nos acusando, está dizendo: aqui você não está correto, você tem que mudar, não é desse jeito que eu quero que você viva. Eu te amo tanto que eu vou colocar agora a minha mão pesada sobre você para te corrigir. E aí Deus tira a paz do nosso coração. E crente que está vivendo em pecado, ele não consegue ter prazer em Deus. Sabia disso? Que o crente que está vivendo em pecado, ele não tem prazer em Deus. Ele pode ter prazer até em algumas coisas para Deus, mas ele não tem prazer em Deus, que deveria ser a sua maior fonte de prazer e alegria. Ele não tem. Por isso que essa mão pesa para nos corrigir, para nos disciplinar. E ainda, ele fala: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio, que é uma terceira consequência de quando nós não confessamos a Deus os nossos pecados. Note bem, irmãos, que Davi fala que quando nós calamos os nossos pecados, o nosso próprio corpo começa a doer e a sentir por causa disso. Bom, nem sempre as consequências físicas elas vêm de imediato, mas nós não podemos desconsiderar isso. Segundo, é que há perda de vigor espiritual. E terceiro, é que há sentimento de culpa. Por isso que Davi fala: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Não há vida, não há vigor espiritual, não há dinamismo espiritual. É a consciência sempre dizendo: olha, você está errado, a sua vida está seca, você está precisando mais de mim, você está precisando mais de Deus na sua vida, e o que acontece é que você não tem, e esse sentimento que solapa a nossa vida, de você sentir que está faltando algo, sem vigor, é uma via, e Davi sabia muito bem disso, vivendo na Palestina, numa região seca. E
experimentar de vez em quando períodos de estiagem era extremamente difícil para as pessoas, porque a terra não produzia, não tinha chuva, a água era cada vez mais escassa. E então Davi está dizendo: Senhor, quando eu deixei de confessar ao Senhor os meus pecados e calei o meu pecado, a minha vida ficou seca, sem vida, sem dinamismo, sem vigor, sem ânimo. É isso que ele está dizendo aqui, sequidão de estio. Agora, verso 5, Davi diz que quer mudar essa história. Lembra que ele está olhando para trás aqui, ele está olhando para a história que ele experimentou lá com Betseba. E aí ele está dizendo: e Senhor, quando eu confessei ao Senhor o meu pecado, tudo começou a mudar. Ele está dizendo: olha, eu estava adoecendo, eu estava experimentando a tua mão sobre mim, pesando sobre mim, mostrando coisas erradas na minha vida, e eu também experimentei uma vida de estiagem, sem vigor, sem dinamismo. Mas Senhor, quando eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, quando eu disse: vou confessar ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, o Senhor perdoou a minha iniquidade do meu coração. Então veja que Davi diz: olha, o caminho para eu poder restabelecer a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus, é a confissão de pecado. Queridos, nós não temos outro caminho. Quando nós ferimos a Deus, quando nós machucamos o coração de Deus, quando nós entristecemos a Deus com o nosso pecado, o único caminho que nós temos é o caminho da confissão. Isso o Senhor deixou claro para nós já lá no início, em Gênesis, quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E quando eles ouviram, o casal ouviu a voz de Deus que vinha no finalzinho da tarde, e que eles ouviram que Deus estava vindo, eles ouviram a voz de Deus, diz o texto que Adão e Eva correram para se esconder de Deus. Aliás, essa é a nossa postura muitas vezes. De alguma maneira, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós corremos. Nós cometemos essa tolice de correr e se esconder de Deus. E lembra os irmãos que quando eles fazem isso, Deus faz uma pergunta para os nossos primeiros pais, Adão e Eva: Adão, onde estás? Onde estás? É uma pergunta não para identificar geograficamente onde eles estavam. Deus não precisa disso. Deus não precisa que um homem diga para ele onde que ele está geograficamente, fisicamente. Não é essa a pergunta. A pergunta tinha o objetivo de chegar ao coração de Adão e de Eva, para que eles tomassem conhecimento, consciência de exatamente agora onde o pecado os levou, a ponto deles acharem que poderiam esconder-se de Deus atrás de uma moita. Por isso a pergunta: onde estás? E aí nós sabemos que as respostas vêm sempre não como uma confissão, mas jogando culpa em alguém. E eles jogam a culpa um no outro, jogam a culpa na serpente e assim por diante, mas não confessam a Deus. Mas o objetivo de Deus com a pergunta era a confissão, o arrependimento, o reconhecimento deles no momento em que eles agora estavam vivendo. Confissão é uma coisa tão simples para nós. A confissão é o estar na presença de Deus, derramar a nossa alma na presença dEle, reconhecendo diante de Deus áreas da nossa vida em que estamos em desacordo com a vontade do Senhor. Eu sei que às vezes nós temos o hábito de dizer para Deus do nosso pecado, mas é uma confissão muito formal e generalizada. Eu sei que é assim, porque às vezes eu faço assim. Antes de dormir,
eu faço uma oração e aí eu aproveito para dizer para Deus, Deus, e perdoa os meus pecados de hoje. Essa é uma confissão generalizada. Perdoa, Senhor, todos os meus pecados desse mês. É generalizada. Perdoa os meus pecados de hoje. É generalizada. O que Davi quer dizer com eu confessei ao Senhor a minha iniquidade, confessei ao Senhor as minhas transgressões, não é nesse sentido de você generalizar. O que Deus quer e o que Davi está nos ensinando aqui é que Davi teve que chegar diante do Senhor e dizer para o Senhor, Senhor, meu pecado é esse, a minha transgressão é essa. Nós falamos isso outro dia na classe aqui da escola dominical. Queridos, nós precisamos ser específicos na nossa confissão. Se nós estamos confessando é porque em algum ponto da vontade de Deus eu transgredi, não é assim? É porque eu feri a Deus em algum momento da minha vida, transgredindo, ultrapassando os limites que Ele estabeleceu para mim. E o que Deus quer é que eu diga para Ele onde foi que eu errei. Então, confessar a Deus é dar nome ao pecado. Nós temos que reaprender isso. Você lembra de você ter essa semana confessado ao Senhor aquele pecado? Não generalizar? Eu sei que tem gente que até fala, perdoe a multidão dos meus pecados. Irmãos, isso não vale nada diante do Senhor. Mas vale diante do Senhor quando você chega para Deus e fala, Senhor, imagine uma esposa que chega para Deus e vai confessar a Deus o pecado e fala, Senhor, a tua palavra me diz que eu tenho que ser uma esposa submissa. Me perdoa, Senhor, porque eu não tenho sido uma esposa submissa. Imagina um marido que chega para o Senhor e fala, Senhor, perdoe, porque o Senhor diz que eu tenho que tratar a minha esposa como um vaso mais frágil, e que eu tenho que amar a minha esposa como se fosse a minha própria carne. Senhor, me perdoe, porque eu tenho sido bruto, eu tenho sido estúpido, eu tenho sido mal educado, eu tenho sido grosso, eu não tenho cuidado da minha esposa como o Senhor diz que eu tenho que cuidar. Isso é confissão. É quando você diz, Senhor, tua palavra me diz que da mesma boca não pode sair aquilo que é amargo e aquilo que é doce. Eu estou te louvando na igreja, mas durante a semana eu estou fazendo fofoca do meu irmão. Eu falei mal do meu irmão, eu fofoquei, fui maledicente, Senhor. Eu estou aqui para confessar o pecado da maledicência. Você dá nome ao pecado? Ou você fica só nessa, perdoa os meus pecados. E Deus, tudo bem, mas quais são? Fala qual é. Porque é na hora que você diz para Deus qual é o seu pecado, é que isso revela e expressa realmente arrependimento. E que você reconhece que essa área da sua vida realmente precisa ser mudada. Senhor, me perdoa, Senhor, porque os meus olhos são impuros. Senhor, me perdoa porque eu tenho sido lascivo. Eu tenho olhado para as mulheres como eu não deveria olhar. Será que você confessa pecado assim para Deus? Senhor, perdoe a iniquidade do meu coração. Eu tenho cobiçado a casa do meu próximo. Eu tenho cobiçado a mulher do meu próximo, ou o marido do próximo. Tem essa também, né? Cobiçado o marido do próximo. Você confessa? Você está entendendo o que é confessar? Eu fui criado no interior de Minas Gerais e eu, por muitas vezes, eu tive que ajudar minha mãe a levar roupa para lavar no rio. Hoje a gente tem uma máquina de lavar em casa, mas durante muito tempo eu colocava uma trouxa de roupa na cabeça, que mamãe fazia, colocava tudo quanto é roupa suja, dava um nó numa trouxa, fazia uma trouxa, e ela levava uma trouxa, eu levava outra. E aí colocava uma trouxa de roupa e ia para o rio. Chegava lá, mamãe abria a trouxa, pegava peça por peça, levava no rio, lavava, batia na pedra, colocava para coarar, depois enxaguava. É assim, peça por peça. Agora imagina que vamos imaginar que ela,
Ao invés de abrir a trouxa e tirar peça por peça, ela chega no rio, pega a trouxa inteira, com aquelas 50 peças de roupa lá dentro, e enfia a trouxa dentro da água, molha tudo, depois tira e põe para secar. Vai limpar alguma coisa, irmãos? Você sabe que não vai limpar absolutamente nada. Vai continuar a roupa só molhada, suja e molhada. Às vezes a gente quer fazer isso com Deus, leva uma trouxa de pecado e fala, perdoa essa multidão aqui, ó. Deus quer saber pecado por pecado. A gente tem que aprender isso, irmãos. Davi fala que ele confessou o pecado dele, e a iniquidade não mais ele ocultou. Ele disse, eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões, as minhas. Veja que é muito pessoal, esse é o meu pecado. Não é o pecado do outro, mas essa é a minha transgressão. Esse é o meu pecado. Queridos, às vezes a gente passa semanas, dias, às vezes a gente passa anos, quem sabe, sem aprender o que é dobrar os joelhos e chorar diante de Deus por causa de pecados cometidos, de uma vida pecaminosa. De uma vida pecaminosa diante do Senhor. E Davi está dizendo, enquanto eu calei o meu pecado, as coisas na minha vida não estavam dando certo. O osso doía, era uma sequidão de estio, é a mão do Senhor pesando sobre a minha vida. Veja, não está dando nada certo, está uma bagunça só, tudo errado, mas um dia eu confessei ao Senhor. Ainda bem pela vida de Natan, né, que chegou e enfiou o dedo na cara de Davi, e falou, Davi, você é o homem que está errando. Às vezes a gente fica bravo com algum irmão que chega para você e fala, você está errado. Não é? Às vezes a gente fica bravo com os Natãs que Deus vai colocando na nossa vida. Você não pode fazer desse jeito, você está errado. Isso é pecado diante do Senhor. A gente fica bravo. A gente quer que os outros fiquem sempre concordando com a gente em tudo aquilo que a gente faz. Quando chega alguém e fala, diante de Deus isso não está certo, você tem que mudar, está errado. Aí a gente fica bravo com essa pessoa. Às vezes é aqui dentro da igreja que Deus está levantando uns Natãs para falar com você. Quem sabe eu estou sendo um Natã hoje, para dizer para você, tem uma área da sua vida aí que você tem que fazer alguma coisa com ela. Agora, encerrando, irmãos, depois que Davi fala dessa confissão, olha, a última parte que eu quero destacar nessa passagem são os benefícios que Davi mostra para nós, os benefícios da confissão. Ele fala que ele confessou, que ele não ocultou mais e que o Senhor perdoou a iniquidade do pecado dele. Esse é o primeiro grande benefício. Esse é o primeiro grande benefício, o principal deles é o fato de que quando você confessa, você usufrui do perdão de Deus. É o homem piedoso que vai à presença de Deus e fala com Deus, derrama-se diante do Senhor, confessando a sua iniquidade. Reconhecendo, portanto, que o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é assaz benigno e que Ele nos perdoa. Não existe possibilidade de perdão se não há confissão. 1 de João capítulo 1, verso 9 fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então é o perdão, e mesmo porque, queridos, nós já temos o perdão em Cristo, Jesus já efetuou na cruz do Calvário o perdão, por isso, baseado na obra de Cristo, é que a gente vai à presença de Deus e confessa a Ele. Olha ainda mais, ele ainda diz que na plenitude do Senhor na presença do Senhor há plenitude de alegria. Ele fala da alegria desde o começo, bem-aventurado aquele, bem-aventurado, feliz
Alegre é aquele cuja iniquidade é perdoada. Ele fala isso no verso 7, ele fala no verso 1, ele fala no verso 7, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Me cerca de alegres cantos de livramento. E no verso 11, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Esse é um outro benefício, irmãos, do perdão, é que nós podemos nos alegrar diante do Senhor. Deus é nossa alegria maior, é a nossa felicidade maior. Bem-aventurado significa feliz. Bem-aventurado, feliz, alegre é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Alegria. Você sabe por que a gente peca? Nós pecamos porque nós queremos ser felizes. É por isso que a gente peca. A gente peca é porque a gente quer ser feliz com aquilo que nós estamos fazendo de errado. Eu não sei se alguém já disse para você, ou você já descobriu isso, que o pecado ele é gostoso. Sabia disso, não? Sabia, não? Sabia? O pecado é gostoso. Se ele não fosse prazeroso, a gente não ia pecar. Então, por que você peca? Você peca porque você quer ser feliz. E você acha que a felicidade está nisso. Você acha que a felicidade está em ter a mulher do outro. Você acha que a felicidade está em cobiçar o bem do outro, o carro do outro, a casa do outro. Você acha que a felicidade está naquilo que Deus de alguma maneira proibiu, limitou, criou limites para você não chegar lá. Deus não era contra Davi, por exemplo, ter um relacionamento sexual com uma mulher. Deus não é contra. E por que Deus não é contra? Porque Deus criou ele para isso. Deus nos criou homem e mulher, macho e fêmea. E Paulo depois em 1 Coríntios 7 diz que nós temos que casar para a gente ter prazer um com o outro. Só que Davi não podia achar que seria feliz com alguém que Deus não lhe autorizou. Se o pecado quer me dizer que eu vou ser feliz ali, se é pecado, eu não vou ser feliz, por mais que eu ache que há prazer e que é gostoso isso. Não é. Não seremos felizes. Queridos, veja, Davi era rei. Tinha poder. Tinha status. Era rico. Não é interessante? Tinha poder, posição, riqueza, fama. Mas ele achava que para ser feliz tinha que possuir aquela mulher. A vida de Davi se tornou um inferno, porque ultrapassou os limites que Deus estabeleceu. E, no entanto, Davi agora está dizendo que feliz. Ele está dizendo, eu não consegui a felicidade com Betseba. Eu não consegui realmente ser feliz sendo o rei de Israel. O trono, no poder, a fama e o status não conseguiram alegrar o meu coração. É isso que Davi está dizendo. Davi está dizendo que feliz, bem-aventurado mesmo, é aquele que sabe que é perdoado. Aí sim, ele sabe que é perdoado e ele é feliz. Se você vive hoje em desobediência a Deus, dando um jeitinho aqui, dando um jeitinho ali, buscando de alguma maneira a sua satisfação, o seu prazer, a sua alegria, a sua felicidade, se não é em Deus, nada disso vai satisfazer o seu coração. Louco,
Hoje te pedirão a tua alma. E o que tens para oferecer? A nossa alegria, irmãos, está em Deus. A nossa alegria está nele. O meu prazer está no Senhor. Não pode estar em nenhum outro lugar. Encontre um rico que não tenha Jesus e diga se ele é feliz. Não é. A felicidade está em Deus. A vida de um homem não constitui na abundância, não está na abundância de bens que ele possui, disse o Senhor Jesus também. Onde você está colocando sua felicidade e sua alegria? É porque você quer ser feliz e quer satisfazer os anseios do seu coração, é que você às vezes, eu e você, às vezes vamos por caminhos que não deveríamos ir. E aí, a gente quer a felicidade e a gente busca, acha tristeza, decepção, desilusão, vazio, frustração. Por isso que Davi fala, bem-aventurado é aquele que é perdoado. Esse é feliz, esse é bem-aventurado. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Está vendo que a alegria e a felicidade está em Deus. Ainda no verso 6, ele fala, sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Interessante, Davi, colocar para nós, irmãos, que a confissão de pecados, o quebrantamento, o arrependimento, o conserto da nossa vida, o acerto de contas diante do Senhor, de alguma maneira traz segurança para nós. Traz segurança. E ele está aqui dizendo, usando essa metáfora, as muitas águas não o atingirão. As muitas águas são símbolos de tempestades, de dilúvio, de luta, de sofrimento. Ele está dizendo que um homem piedoso, reto, pode desfrutar da segurança em Deus. E que quando vierem as tempestades, as tribulações, as lutas, nada disso vão atingi-lo e derrubá-lo da sua fé e da sua confiança em Deus. Davi pensou que o prazer com Urias, com a esposa de Urias, fosse dar a ele uma segurança. Ao contrário, trouxe mais tempestade para a vida dele. Verso 8 e 9, Davi, e caminhando para concluir, irmãos, falando dos benefícios, ele fala, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Deus às vezes tem que usar freio e cabresto para dominar alguns de nós, né? Eu quando estava lendo isso, eu fico pensando, às vezes Deus usa também um freio para me dominar. O freio e cabresto é para dominar animais rebeldes. Eu tratei com burro também. Tratei com burro lá em Malacacheta. Montei em burro. E burro só... tinha cavalo, irmãos, que eu fazia corda de cipó. Fazia um cipózinho no meio do mato, ia lá e lá pegava o bichinho, colocava cipó na boca do bichinho e ele levava para tudo quanto é lugar. Agora, burro bravo, cipó não adiantava e nem corda, tinha que ser freio. Pôr ferro na boca para domar o bicho. Eu fiz muito isso, montei em burro bravo, o bicho pulava 10 metros de altura e eu não caía. Parecendo pescador agora, né? Mas o que Davi está dizendo aqui é que há crentes que para serem domados Deus usa freios.
e poderiam ser domados só pelo ensino da palavra. Mas Deus às vezes traz uma coisa mais dura, mais difícil, traz algo muito mais duro para a vida dessa pessoa, porque ela não quer se submeter. Mas Davi está dizendo que um homem perdoado, um homem que confessa o seu pecado, que muda de vida, ele recebe de Deus orientação, instrução. Instruir-te e te ensinarei o caminho que deve seguir. E aí nós podemos concluir, irmãos, esse ponto dizendo o seguinte, que crente quando está em pecado, ele fica cego. Ele não consegue enxergar qual é a vontade do Senhor, quais são os objetivos do Senhor, quais são os propósitos do Senhor para a sua vida. Porque Deus não consegue orientá-lo ou instruí-lo, porque ele está em pecado, e em pecado ele fica cego, surdo à voz do Senhor. Mas uma vez que ele confessa, é perdoado e está em comunhão com Deus, ele recebe de Deus a direção, a orientação. Deus instrui e ensina. Muito bem. Como é que está a sua vida hoje à noite aqui? Tem alguma área da sua vida que você precisaria colocar diante de Deus? Tem algum pecado que você precisaria, entre você e Deus, acertar isso? Que você precisa confessar? Que você precisa se corrigir? Basicamente o que Deus está nos ensinando hoje é que nós, para sermos felizes, nós precisamos confessar o nosso pecado, a nossa desobediência. Então por isso que eu te pergunto, como está o seu coração hoje à noite aqui? Qual é a sua desobediência? Como está a sua vida? Qual é o pecado que você tem calado diante do Senhor? Que você tem escondido de Deus? Hoje você pode desfrutar desse perdão. Basta você ir à presença de Deus e dizer a Ele, Senhor, eu estou aqui e eu quero confessar ao Senhor essa área da minha vida que eu preciso consertar, que eu preciso reparar, eu preciso ajustar isso com o Senhor. Não tenho levado uma vida feliz, alegre, satisfeita, porque eu tenho procurado me satisfazer com essas coisas. Mas eu quero confessar ao Senhor, eu quero mudar. Eu quero consertar a minha vida, eu quero ter uma vida de consagração. Você não precisa fazer isso hoje se não quiser. Mas quem sabe amanhã, quando você estiver sozinho, quem sabe hoje ainda, quando você chegar na sua casa e antes de dormir, você poder dobrar os seus joelhos, falar com o Senhor e acertar essas coisas com Ele. Porque bem-aventurado é o homem que é perdoado. Bem-aventurado é aquele cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele que o Senhor não atribui iniquidade. Que Deus nos abençoe. Vamos ouvir um dueto e depois nós oramos, irmãos.